Olá, meu nome é Felipe, sou formado em Ciências Econômicas, atualmente faço mestrado em Economia na Universidade Estadual de Campinas, e como, né, a gente tenta fazer coisas aí durante a quarentena, além de estudar, evidentemente, e se cuidar bastante, eu pensei em fazer alguns vídeos sobre economia de uma forma simples e que para aqueles que não entendem economia, para que eles tenham algum conhecimento, algum senso de crítica, né, em análises econômicas, para que a gente tente, para que a gente tenha uma percepção de economia que saia um pouco daquela do discurso mainstream, né, daquele discurso de privatizações, né, de liberdade econômica, enfim, todos aqueles dogmas neoliberais fajutos. Então, eu acho que a intenção desses vídeos vai ser principalmente tentar esclarecer algumas coisas de uma forma simples e que não seja, que não caminhe junto com o mainstream, ou seja, que rompa com o mainstream. Então, vamos lá. O vídeo de hoje vai ser baseado num artigo do Kalec, que se chama As Equações Marxistas de Reprodução e a Economia Moderna. É o primeiro artigo desse livrinho aqui, que se chama Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas, que é um conjunto de artigos e textos do próprio Kalec, que foi traduzido e organizado pelo Jorge Miglioli. Então, vamos lá. Como todo modelo, a gente tem que trabalhar com hipóteses simplificadoras para facilitar a análise e, evidentemente, ir acrescentando aos poucos, deixando um modelo um pouco mais robusto, enfim. Então, trata-se de uma economia fechada sem governo. Isto é, computador beleza. Isto é, o produto dessa economia vai ser igual a consumo mais investimento. Uma função simples. Nessa economia vão ter três departamentos. Departamento de bens de investimento, que é o D1, ou seja, que é voltado para a construção de máquinas e equipamentos. O D2 que é o departamento responsável pela produção de bens de consumo da classe capitalista, e D3, que refere-se aos bens de consumo dos trabalhadores. Todos esses três departamentos eles são verticalmente integrados, ou seja, eles produzem tudo aquilo que eles precisam dentro do seu processo produtivo, ou seja, desde a produção de matérias-primas até a distribuição do seu produto ao consumidor final. E o nível de investimentos, que é I, e o nível de consumo dos capitalistas, que é CC, eles são estáveis no curto prazo por razões diferentes. Por que por razões diferentes? Os investimentos, eles dependem fundamentalmente da maturação na construção de máquinas e equipamentos, ou seja, a construção de máquinas e equipamentos leva um tempo. E aqui, evidentemente, está implícito que essa maturação na construção pressupõe que as máquinas e equipamentos são feitos sob encomenda. E o nível de consumo dos capitalistas ele é relativamente estável por conta da insensibilidade do nível de consumo dos capitalistas. Ou seja, isso pressupõe que um aumento dos lucros não vai levar tanto assim o nível de consumo dos capitalistas. Então a gente pode dizer que ele é mais ou menos estável no curto prazo. Então esse é um modelo macroeconômico simples. Ou seja, a economia ela é dividida em lucros, representado pela letra P, e os lucros setoriais, P1, P2 e P3. E além de salários, que é representado por W.
E aqui, evidentemente, assim como os lucros, aqui representa os salários setoriais W1, W2 e W3. Logo, ou seja, o produto de cada departamento vai ser a soma de lucros e de salários. Então, em D1, a soma de P1 mais W1 vai ser igual a o nível de investimentos dessa economia. Assim como P2 mais W2 vai ser igual ao nível de consumo dos capitalistas nessa economia. Fechado esse governo. O P3 mais W3 vai ser igual ao nível de consumo dos trabalhadores. E a gente vai ver adiante que CW é igual a W. Então, como eu já adiantei, se os trabalhadores não poupam, então CW vai ser igual a W, como a gente já havia mostrado. Então, se a gente tem que o conjunto de salários dessa economia é igual à soma de salários dos departamentos, ou seja, W1 mais W2 mais W3 é igual a W, a gente vai ter o seguinte, no departamento 3, o que tem lá? A gente viu que a soma de salários dos departamentos vai ser igual ao produto desses departamentos. Isto é, então o nível de consumo dos trabalhadores ele é igual ao nível de lucros desse setor, ou melhor, desse departamento, mais o nível de salários do mesmo departamento. Ou seja, P3 mais W3 vai ser igual a CW. Mas, como a gente viu que CW é igual a W, então a gente vai substituir 1 em 2. Então, ou seja, vai ficar aqui o montante de salários dessa economia, totais, vai ser igual à soma de lucros e salários do departamento 3. Ou seja, se a gente passar W3 subtraindo aqui para esse lado da equação, ou seja, o que é W? O que é W? É W1 mais W2 mais W3. Se a gente passa W3 subtraindo para esse lado, então a gente corta os W3 dessa equação. Ou seja, o que a gente vai ter? Que os lucros do departamento 3 vai ser igual à soma de salários dos departamentos 1 e 2. Por que isso? Porque a gente percebe que os trabalhadores do departamento 3, eles consomem no próprio setor, porque D3 representa o departamento de bens de consumo dos trabalhadores. Ou seja, o montante de lucros do departamento 3 vai ser igual à soma de salários dos próprios dos departamentos 1 e 2. Porque e também porque os capitalistas desse departamento 3, eles pagam os salários dos trabalhadores do próprio departamento e os trabalhadores do departamento 3 consomem no próprio setor, evidentemente, restando a seguinte afirmação, que o lucro do departamento 3 vai ser igual à soma de salários dos departamentos 1 e 2. Então a gente vai desenvolver mais um pouco as equações. Se a soma de lucros é igual à soma de lucros dos departamentos, né? Então P1 mais P2 mais P3 é igual a P. E como a gente viu anteriormente, acabamos de ver inclusive, que P3 é igual à soma de salários nos departamentos 1 e 2, a gente vai substituir 3 em 4, ou seja, a gente vai substituir P3 por W1 mais W2. Então a gente vai ter que P, que é o conjunto de lucros dessa economia, vai ser igual a lucro do departamento 1 mais o lucro do departamento 2, mais os salários do departamento 1 e os salários do departamento 2. E como a gente viu que a soma de lucros e salários de cada setor, eles vão ser respectivamente iguais ao nível de investimentos para o departamento 1, o nível de consumo dos capitalistas para o departamento 2 e o nível de consumo dos trabalhadores no departamento 3. Aqui, ó. P1 mais W1 vai ser igual a aí. P2 mais W2 vai ser igual ao nível de consumo dos capitalistas. P3 mais W3 vai ser igual ao nível de consumo dos trabalhadores. Ou seja, a gente vai ter isso aqui. P1 mais W1 é igual a I.
E P2 mais W2 vai ser igual ao nível de consumo dos capitalistas. Então, se a gente substituir 6 e 7 na equação 5, então a gente vai chegar na equação fundamental em Kalecki, que é a seguinte, que o nível de lucros dessa economia vai depender do nível de gastos da classe capitalista. Ou seja, o que a classe capitalista gasta? Ela gasta em nível de investimentos e também ela consome. Então, os lucros vão ser iguais a investimentos mais o montante de gasto em consumo pela classe capitalista. Então a gente chega em uma máxima, em uma problemática em Kalecki. E qual que é a máxima kaleckiana? A máxima kaleckiana é o seguinte: os trabalhadores eles gastam o que ganham, ou seja, todo o consumo deles, ou melhor, todo o salário dos trabalhadores vão ser utilizados para o consumo dos trabalhadores. E os capitalistas eles ganham o que gastam, ou seja, o nível de investimentos mais o consumo dos capitalistas, eles que vão determinar o nível de lucros. Ou seja, é sempre para essa direção, ou seja, de I mais CC para P, e não de P para I mais CC. Ou seja, ao invés dos lucros determinarem o nível de gastos dos capitalistas, tem-se o contrário. Tem-se que o nível de gastos dos capitalistas é que vai determinar o nível total de lucros dos capitalistas nessa economia hipotética. Então, como a gente viu, se Y é igual ao nível de investimentos mais o consumo das duas classes em questão, o nível de atividade econômica vai depender fundamentalmente das decisões de gastos. Então, qual que é a problemática em Kalecki? A equação fundamental, como a gente viu, P é igual a I mais CC, ou seja, o nível de gastos capitalistas irá determinar o montante de lucros. Só que, como o próprio Kalecki ressalta na página 3 desse livro que eu mostrei no início da gravação, os capitalistas eles podem decidir quanto irão investir e quanto eles vão consumir no próximo ano, mas eles não podem decidir a respeito de quantos serão suas vendas e seus lucros. Então, ou seja, aqui a gente tem a problemática da realização dos lucros em Kalecki. Porque se o nível de gastos irá determinar o nível de lucros, só que os capitalistas eles têm que combinar com os russos, né? Como já diria o Mané Garrincha. Tem que haver a realização dos lucros. Então, eles podem decidir quanto que eles vão investir para o próximo ano para tentar esquematizar mais ou menos quanto será o nível de lucros que eles vão auferir no período subsequente. Só que eles têm que vender, né, os seus gastos. Então essa é a problemática em Kalecki e a problemática de toda a economia, digamos assim, heterodoxa, grosso modo, assim, que ela visualiza a problemática de realização de gastos, decisão de gastos, enfim. Isso varia de abordagem para abordagem. Aqui a gente vai fazer alguns apontamentos. A gente vai colocar duas situações que o Kalecki coloca nesse artigo das equações marxistas. Vamos lá. A gente vai, na primeira situação, a gente vai supor que tem 100% de utilização da capacidade instalada no departamento 3, ou seja, que não vai dar para produzir mais nesse setor, mesmo que tenha aumento de demanda. Então, o que acontece na economia caso há uma elevação dos salários na magnitude de alfa W? Se os salários aumentam em alfa W, e essa economia está com 100% de utilização da capacidade instalada, ou melhor, o departamento 3 está com 100% de UCI, que é a utilização da capacidade instalada, na verdade, o que vai ter não vai ter aumento de produção. O que vai ter vai ser uma pressão inflacionária. Porque, como está com 100% de utilização da capacidade instalada, então o aumento dos salários nominais eles vão ser repassados para os preços. Então, por isso que vai ter um processo de inflação. Então, na verdade, o que vai acontecer nessa economia é que
somente o nível geral de preços irá aumentar. Então, ou seja, o nível de produto dessa economia que é Y vai ficar estagnado, o consumo dos trabalhadores também vai ficar estagnado, assim como o nível de investimentos e o nível de consumo dos capitalistas. Então, a gente só tem um processo de inflação e não vai haver redistribuição de renda, ou seja, a participação dos salários e dos lucros nessa economia vai ficar inalterada. Só que em uma segunda situação, a gente vai pressupor que há capacidade ociosa em D3. Então, o que acontece nessa economia se há elevação de salários na mesma magnitude, de alfa W? Bom, a gente viu que CW vai ser os trabalhadores, eles gastam o que ganham. Então, todos os salários dele vai ser utilizado em consumo de bens de consumo dessa classe, que é a classe trabalhadora. Então, se CW é igual a W e há aumento de W na magnitude de alfa W, então vai haver um aumento no nível de consumo dos trabalhadores nessa magnitude de alfa W. E como a gente viu anteriormente, a gente viu que P3 vai ser igual à soma de salários nos departamentos 1 e 2. E como o nível de salários na economia como um todo ele aumenta na magnitude de alfa W, então a gente vai ver que vai ter uma elevação dos lucros do departamento 3 na magnitude de alfa W1 mais W2. É só lembrar que alfa W é a mesma coisa que alfa W1, perdão, é a mesma coisa que alfa, que multiplica a soma de W1 mais W2 mais W3. Então a gente vai ver que vai ter um aumento de lucros de P3, só que simultaneamente a gente vai ter uma diminuição dos lucros totais em D1 e em D2 também. Por quê? A gente pressupôs lá no início que o nível de investimentos dos capitalistas e o nível de consumo dos mesmos, eles são estáveis no curto prazo. Eles não se alteram no curto prazo. Então, na verdade, se I e CC eles ficam inalterados e W1 e W2 eles aumentam, isso pressupõe que o nível de lucro desses dois setores eles diminuem na mesma proporção do aumento dos salários nos mesmos departamentos, ou seja, menos alfa W1 em D1 e menos alfa W2 em D2, de maneira que I e CC fiquem inalterados. Então, ou seja, o que acontece nessa economia é o seguinte, pelo menos nesse curtíssimo prazo que a gente está analisando. Os lucros totais, eles permanecem inalterados, porque assim, o que vai acontecer, na verdade, vai ser uma redistribuição dos lucros entre os próprios capitalistas. Então, vai ter aumento de lucros no departamento 3, que é P3, e esse ganho de lucros no departamento 3, ele vai ser contrabalanceado pela perda de lucro nos departamentos 1 e 2. E essa perda de lucro desses dois departamentos, a soma deles, é proporcional ao aumento de lucros no departamento 3. Só que os salários vão ser aumentados na magnitude de W mais alfa W, como a gente pressupôs, e vai haver um crescimento do produto na magnitude do aumento dos salários. Ou seja, se P mais W é igual a Y, se P fica inalterado e W aumenta na magnitude de alfa W, a gente vai ter um aumento do produto na magnitude do aumento dos salários. Ou seja, a gente vai ter uma redistribuição de renda a favor dos trabalhadores, mesmo considerando que o nível de lucros totais dessa economia permaneça inalterado. E o melhor de tudo é que não vai haver um processo inflacionário por conta da existência de capacidade ociosa no departamento 3. Então, assuntos que vão ficar pendentes para os próximos vídeos. A redução de salários é o melhor mecanismo para incentivar uma recuperação econômica? Certamente não. E caso não é,
que seria? Então, são algumas questões que vão ficar para os próximos vídeos. Obrigado, espero que gostem.